Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 825 do STJ, somente julgados de direito penal, tá? Então, somente agora, terceira sessão do STJ, quinta e sexta turma. Já divulgamos a parte 1 com direito público e privado. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de curtir, compartilhar, nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Gente, tudo isso ajuda muito a levar esse projeto a mais lugares e eu te agradeço muito compartilhando. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E já começamos com um tema repetitivo, o tema 1219, foi inserido no Código de Processo Penal e a tese ficou da seguinte forma: é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observada a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível na forma do artigo 579 caput e parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, gente, vamos lá, estamos conversando sobre o princípio da fungibilidade recursal. O que é isso? É o princípio que permite que, ainda que se interponha o recurso errado, esse seja reconhecido como certo, como uma forma, de evitar um prejuízo em virtude de uma mera formalidade. Gente, quando nós falamos de direito penal, a importância desse princípio fica ainda mais clara, porque nós estamos falando de liberdade, a pessoa pode ser presa, porque eventualmente o advogado errou ali um recurso. E aí o que diz o artigo 579 do CPP? Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. E aí, gente, quais são os requisitos, basicamente, para que se aplique o princípio da fungibilidade recursal? São dois: a ausência de má-fé e temos também a tempestividade. Então, mesmo que seja o recurso errado, o prazo tem que estar certo. Então, se estiver dentro do prazo certo, tudo bem, vai ser possível aí aplicar o princípio da fungibilidade recursal. E o caso concreto trata de dois recursos. Quais são? A apelação e recurso em sentido estrito. Gente, recurso em sentido estrito é o recurso que eu mais tenho pavor na minha vida, porque são milhares de hipóteses, claro que aqui é um exagero, mas são várias hipóteses que estão previstas lá no Código de Processo Penal, no artigo que trata sobre o assunto. Você tem meio que decorar mesmo quais são. E aí a questão aqui é: cabe fungibilidade entre recurso em sentido estrito e apelação? Cabe. Qual é o ponto? Tem que acertar o prazo. Não pode ter má-fé. Atendidos esses requisitos, é possível. E temos agora um tema repetitivo falando isso. Não é novidade, a jurisprudência já caminhava por aí, mas é bom ter agora uma tese. E a tese ficou da seguinte forma: é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do artigo 579 caput, parágrafo único do Código de Processo Penal. Próximo julgado é da 5ª turma do STJ e é um julgado muito interessante. Foi inserido no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma: o relacionamento entre adolescente maior de 14 e menor de 18 anos e um adulto que oferece vantagens econômicas configura o tipo penal previsto no artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos diretos e indiretos, induzindo o menor à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Gente, o destaque do julgado chama esse adolescente maior de 14 e menor de 18 de Sugar Baby, enquanto o adulto seria um Sugar Daddy
ou uma sugar mommy. Então vamos lá. Primeiramente, o que é essa relação sugar daddy, sugar baby? O sugar daddy normalmente é um homem mais velho, financeiramente bem estabelecido e que ele se aproxima da sugar baby, que é uma mulher normalmente mais nova, mostrando-se como um relacionamento amoroso atraente em virtude do apoio financeiro que ele poderia dar. Então, gente, isso aqui é algo muito parecido com aquilo que ficou famoso como o tal do véi da lancha, né? Tem aquela música que trata do dono da lancha, que é o Cabeça Branca. Esse aqui é o Sugar Daddy. É aquele homem nitidamente muito mais velho do que a menina, que ele tem ali um relacionamento amoroso e que ele normalmente tem um padrão financeiro muito maior do que ela e acaba sustentando. E aí, só para que fique claro, pode ser uma senhora muito mais velha também, por isso que pode ser uma sugar mommy. Então, se for uma mulher, no caso concreto, você chama sugar mommy. E aí, para que fique muito claro, essa sugar baby ou esse sugar baby não precisa ser menor de idade, não. Pode ser uma pessoa de 18, 19, 20 anos de idade, 21, enfim. Só precisa ser mais jovem, muito mais jovem, não é? Do que o sugar daddy, por exemplo. Ok? Ok. Tem algum problema nisso? Problema que eu digo assim, juridicamente, é crime de alguma forma uma relação como essa? Não. Se o sugar baby ou a sugar baby for maior de idade, isso aqui vai ser visto como um acordo feito entre adultos em que resolveu-se pautar uma relação muito mais na questão financeira do que no afeto. Problema nenhum, né? Cada um com a sua vida, quem quiser que vá por aí, não tem nenhum problema juridicamente falando, né? Agora, quando é que isso começa a ser um problema? Quando o sugar baby ou a sugar baby é um adolescente. E aí, uma pessoa menor de 18 anos. Aí, vamos começar a olhar com cuidado essa relação. E aí, gente, vamos lá. Primeiro ponto. Não estamos tratando da pessoa menor de 14 anos de idade. Por quê? Porque ter relação sexual ou algum ato libidinoso com uma pessoa que tem menos de 14 anos de idade é estupro de vulnerável, tá? Então, não estamos tratando disso. Estamos tratando daquela pessoa que tem mais de 14, mas tem menos de 18. E aí, de cara, é crime ter relação sexual com uma pessoa que tem mais de 14 e menos de 18? Não necessariamente. Então, o primeiro ponto é esse. Não necessariamente. Quando é que a coisa muda? A coisa muda quando nós falamos em favorecimento da prostituição ou algum tipo de exploração sexual dessa criança ou adolescente que seja maior de 14 anos. Então, maior de 14, na verdade, é um adolescente, né? Não seria uma criança. Então, nesse caso, nós começamos aqui a ver um ilícito penal. Qual é esse ilícito penal? Se você paga um adolescente, ou seja, uma pessoa que tem mais de 14 e menos de 18, nesse caso concreto aqui, para o efeito da lei, para ter uma conjunção carnal com ela, você está praticando o crime do artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1. Praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14, na situação descrita no caput. Que situação é essa? Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedi-la ou dificultar que a abandone. Ou seja, aqui nós temos um crime, né, reclusão de 4 a 10 anos, para aquela pessoa que tem conjunção carnal paga com menor de 18 e maior de 14. 3 pontos muito importantes sobre esse crime. Primeiro, independe da existência de um terceiro explorador. Então, não precisa que haja uma terceira pessoa agenciando essa adolescente. Segundo ponto, não exige a habitualidade. Então, mesmo que seja uma única vez, você já cometeu o crime. Terceiro ponto, não interessa se a vítima exerce a prostituição de forma habitual. Não interessa. Se você contratou uma menor de 18 anos ou um menor de 18 anos e pagou
para ter uma relação sexual, você já cometeu esse crime, não importa nenhuma dessas situações. Ah, foi só uma vez, ah, já era prostituta, não tem terceiro que esteja agenciando, nada disso importa, você já cometeu o crime do artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1. Mas agora imagine uma situação assim, ó. Esquece esse exemplo da menina que está se prostituindo, porque aqui está muito claro, né? Imagina que o Pedro tem 45 anos de idade e ele mantém um relacionamento amoroso com a Patrícia, que tem 17 anos de idade. E olha só, aqui não existe nenhum acordo formal de prostituição, não. Ele, de fato, tem um relacionamento amoroso com a Patrícia. Patrícia tem 17 anos de idade e ele tem aí 45 anos, 50 anos, a idade que você preferir. Pedro, rotineiramente, dá muitos presentes para a Patrícia. Ele atua como um verdadeiro fiador, né, mantenedor do estilo de vida da Patrícia. Então a Patrícia, ela está sempre ali com o iPhone de última geração, a Patrícia está sempre ali comprando roupas caras, leva uma vida luxuosa às custas de quem? Às custas de Pedro. Então essa daqui é uma relação muito clara, em que Pedro seria um sugar daddy e a Patrícia seria a sugar baby. O que o STJ entendeu? Entendeu que relações assim, em que se utiliza do poder econômico como uma forma de convencer um adolescente a manter um relacionamento amoroso, isso aqui vai meio que equivaler a uma prostituição para efeitos do crime do artigo 218b, inciso 1, parágrafo 2º. Então, por que se entendeu isso? Porque se entendeu que se deve proteger crianças e adolescentes da manipulação por meio do poder econômico. Se entendeu também que, ainda que não haja pagamento propriamente dito pela relação sexual nesse tipo de relacionamento, o que prevalece aqui é o interesse econômico. Então, na verdade, é a vantagem econômica, ainda que indireta, que vai ter um papel relevante para a consumação aqui desses atos de prática sexual. Então, é possível enquadrar no artigo 218b, inciso 1. É por isso que eu disse que é como se equivalesse à prostituição. Não é que o julgado falou que isso aqui é uma forma de prostituição, mas ele disse, olha, aqui a vantagem econômica é indireta. Então aqui você pode aplicar, você pode entender que dá para subsumir ao artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Gente, uma decisão realmente muito interessante, né? Muito interessante mesmo. E eu quero saber a sua opinião. O que você pensa da decisão do STJ nesse caso concreto? Então, como é que ficou aqui o destaque? O relacionamento entre adolescente maior de 14 e menor de 18 e um adulto que oferece vantagens econômicas configura o tipo penal previsto no artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos diretos e indiretos, induzindo o menor à prática de conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 8176 de 91, Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, destaque da seguinte forma: para a configuração do crime de perigo abstrato previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8176 de 91, é imprescindível a comprovação do dolo, sendo vedada a responsabilidade penal objetiva. Então vamos lá, qual é o crime aqui? Estamos na Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, parágrafo 1º, constitui crime contra a ordem econômica 1. Adquirir, distribuir, revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado, carburante e demais combustíveis líquidos carburantes em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Pena, detenção de 1 a 5 anos. Então, quem é que comete esse crime, por exemplo? É aquele dono de posto de gasolina que revende o combustível adulterado. Está vendendo ali o etanol ou a gasolina adulterada. Esse crime está previsto no artigo 1º, inciso 1. Primeiro ponto, trata-se de um crime de perigo abstrato. Então, não exige que seja demonstrado que houve uma efetiva lesão no caso concreto. É um crime de perigo abstrato.
Agora eu vou fazer outra pergunta. Qual é o elemento subjetivo desse crime? Gente, quando a lei não traz a possibilidade de culpabilidade na modalidade culposa, o crime só pode ser punido na modalidade dolosa. E mais, não existe no direito penal brasileiro responsabilidade penal objetiva, então aquela que independe de culpa. Então tem que ter no mínimo culpa, e a culpa ainda é uma exceção, né? Tem que estar prevista em lei a modalidade culposa. No caso aqui desse crime, só pode ser punido na modalidade dolosa. Tem que demonstrar o dolo. Ah, professor, mas é crime de perigo abstrato. Não é necessário demonstrar que houve o dano efetivo. Não tem nada a ver com a outra. Dolo é diferente de dano efetivo. Dolo é intenção. Então, ainda que não seja necessário demonstrar que houve um dano no caso concreto, não é possível você simplesmente partir do pressuposto de que houve dolo sem que haja uma demonstração efetiva disso. Ou seja, qual é o dono de posto de gasolina, por exemplo, que pode ser condenado por esse crime? É aquele que dolosamente frauda, de alguma forma, esse combustível. E aí, gente, não precisa demonstrar que causou algum prejuízo a alguém. Não precisa demonstrar, por exemplo, que o carro de alguém que foi abastecido com aquele combustível deu problema. Não, isso aí não precisa. Mas precisa demonstrar que houve a intenção. Por quê? Porque eventualmente pode acontecer desse combustível que está ali armazenado não estar de acordo com aquilo que deveria, estar com algum tipo de problema, mas que não seja um problema decorrente da ação humana propriamente dita. Pode ser algum problema de armazenamento ou algo do tipo, algo que vai no máximo ser culposo. E como nós vimos aqui, só é possível punir na modalidade dolosa. Então, como é que ficou o destaque? Para a configuração do crime de perigo abstrato previsto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8176 de 91, é imprescindível a comprovação do dolo, sendo vedada a responsabilização penal objetiva. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 8137 de 90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: a ação fraudulenta que constitui o fisco em erro configura desvalor da conduta nos crimes tributários do artigo 1º da Lei 8137 de 90, o que permite a instauração de inquérito policial sem prévia constituição definitiva do crédito tributário. Gente, cuidado, muito cuidado com esse julgado, porque esse julgado aqui derruba muita gente em prova objetiva. Sabe por quê? Vamos lá. Nós temos os crimes contra a ordem tributária que estão previstos lá na Lei 8137/90. E aí, lá no artigo 2, nós temos crimes formais. Então, são crimes que não dependem do lançamento definitivo do tributo para a configuração. Já no artigo 1º, nós temos 5 incisos. E aí, dos incisos 1 a 4, são crimes materiais. Então, o que diz a súmula vinculante 24? Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1, incisos 1 a 4 da Lei 8137 de 90, antes do lançamento definitivo do tributo. Já o inciso 5º, ele é crime formal também, assim como os crimes do inciso 2, então dispensa, não é, esse lançamento definitivo e não se sujeita à súmula vinculante 24. Então, guardou isso no coração, né? Crime material contra a ordem tributária, que crimes são esses? Os crimes lá do artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8137 de 90. Esses crimes só se configuram quando há o lançamento definitivo do tributo. Está lá na súmula vinculante 24. Guarda isso no coração, que isso é importante. Isso aqui despenca em prova. Isso aqui é importante por todos os aspectos que você imaginar, tá bom? Agora, vamos imaginar aqui uma situação concreta. Imagina que o Arthur é proprietário de uma empresa especializada na revenda de veículos de luxo. Ocorre que o Arthur ele é suspeito de realizar as vendas por meio da sua empresa, mas registrar em nome de pessoas físicas, bem como de declarar um valor menor para a venda do que aquele que efetivamente ocorreu. Tudo isso para quê? Para burlar o pagamento de tributos. Qual o crime aqui que Arthur cometeu? Gente, em tese,
nós vamos ter aqui pelo menos o crime do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137. Ele prestou declaração falsa às autoridades fazendárias, não é? Artigo 1º, inciso 1. Então, crime material, não é? Crime material. Ele cometeu o crime? Gente, não cometeu ainda. Por quê? Porque não houve lançamento definitivo do tributo. Então, súmula vinculante 24. Qual a questão? A polícia ficou sabendo. E quando a polícia ficou sabendo, ela já deu início a uma investigação. Por que deu início à investigação? Porque entendeu que já existia ali um desvalor na conduta, mas que, além disso, seria necessário o início dessa investigação até para viabilizar uma fiscalização para que futuramente houvesse lançamento definitivo desse crédito, como também poderia, eventualmente, também descobrir a partir dali outros delitos. Então entendeu que já era o caso de iniciar uma investigação. E aí, gente, é possível? Gente, é possível iniciar a investigação, sim. Então, de fato, o crime não está consumado, mas já é possível iniciar a investigação. E aí, gente, olha só esse julgado, como é interessante, julgado do STF, que trouxe algumas situações em que seria possível, em tese, dar início à investigação, mesmo sem que ocorresse, no caso concreto, já uma constituição definitiva do crédito tributário. Olha só, quando imprescindível para viabilizar a fiscalização, quando houver indício da prática de outros crimes, ou quando, de acordo com a peculiaridade do caso concreto, se demonstre algum embaraço à fiscalização, ou mesmo quando se demonstrar que há algum indício de outros delitos, ainda que de natureza não fiscal. Então, em casos assim, já seria possível, sim, dar início a essa investigação. Então, olha só como é interessante esse posicionamento. Mesmo que não esteja ainda consumado o crime, é possível dar início à investigação. Até porque, muitas vezes, a partir dessa investigação, que vai ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário e, enfim, vai estar configurado, consumado, melhor dizendo, o crime em questão. Então, como é que ficou o destaque? A ação fraudulenta, que constitui o fisco em erro, configura o desvalor da conduta nos crimes tributários do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, o que permite a instauração de inquérito policial sem prévia constituição definitiva do crédito tributário. Antes de seguir em frente, gente, aquele convite muito especial para você que ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e de jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Você vai ter acesso a um material que é toda semana atualizado por esses mesmos informativos que eu comento em formato de áudio e há planos de leitura que te dão continuidade de estudo, de forma que você finalmente vai ter uma organização fluida do teu estudo de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte do nosso clube, o valor é super acessível e com certeza vai ser um divisor de águas nos teus estudos daqui para frente. O último convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina publicar aquele livro, que muitas vezes pode ser um texto que já está ali na sua gaveta, um TCC, uma monografia, uma dissertação, e vai se tornar um livro, e muitas vezes pode ser pontuado em provas de título. Então vem publicar com a gente, vai ser um baita diferencial também nessa fase. Então, seguindo em frente, julgados da 6ª turma do STJ, e o primeiro julgado da 6ª turma foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a submissão do acusado ao tribunal do júri, quando os indícios mínimos de autoria delitiva inquisitorial não são corroborados por elementos colhidos na fase processual, configura manifesto excesso acusatório. Amigos, muita atenção nesse julgado, principalmente para você que já é promotor de justiça, que já é juiz ou que pretende ser. Porque esse aqui é um tema que eu acho que tem que ser visto com muita responsabilidade e, com todo respeito, muitas vezes não o é. Gente, aquela doutrina mais clássica fala muitas vezes no tal de um princípio do indúbio pro società, que seria o princípio aplicado naquela decisão que recebe a denúncia. Então, o que a doutrina mais clássica muitas vezes nos ensina? Que, olha, para condenar é indúbio pro réu. Então, se tiver dúvida, você não condena.
mas para aceitar a denúncia é indúbio pro societá. Então, tem dúvida? Aceita a denúncia e deixa o processo correr. Gente, esse princípio não tem lugar no direito processual penal brasileiro. Inclusive, o termo que se utiliza para esse princípio nesse julgado é uma pseudonorma. Então, muito cuidado, porque quem defende isso de indúbio pro societá para receber uma denúncia é quem não tem a mínima noção do quanto um processo criminal pode ser um problema na vida de uma pessoa. Responder um processo criminal por si só é algo que é um grande estigma e é algo que é muito problemático. Então, pelo amor de Deus, afasta isso da sua cabeça, tá? Muito menos mesmo, imagina a possibilidade de uma pronúncia com base nesse princípio do indúbio pro societá. Aí já é loucura. Imagina você, sem ter provas mínimas, não é, que sustentem uma decisão de pronúncia, levar uma pessoa a ser julgada por um tribunal de leigos que vai levar em consideração, inclusive, aspectos extrajurídicos, por um crime doloso contra a vida, sem ter minimamente ali um arcabouço probatório suficiente, pelo amor de Deus, gente, vamos ser responsáveis. Então, nunca leve isso, nunca fundamente uma decisão de pronúncia com base no princípio do indúbio pro societá. Nunca fundamente nenhuma decisão de recebimento da denúncia. Como é que é a forma certa de se pensar? Gente, nós temos aqui um processo, né? Um processo ele tem começo, meio e fim. Quando nós temos um tribunal do júri, antes do julgamento propriamente dito, ainda tem essa decisão de pronúncia, né? Então, realmente é ali um meio muito claro. Então, veja só. Para que se receba uma denúncia, é necessário que haja um standard probatório mínimo. Não é indúbio pro societá, não. É necessário que tenha um standard probatório mínimo que demonstre que houve materialidade e indício de autoria. E aí, por que é um standard probatório mínimo? Porque começa que aqui não precisa de prova, aqui precisa de indícios. Indícios esses que são produzidos de forma inquisitorial durante o inquérito, sem que haja contraditório. Então, é um standard probatório muito menor do que aquele que é necessário para a condenação. Ah, o nome disso é indúbio pro societá. Não. Não é indúbio pro societá. Não é na dúvida aceitar a denúncia, não. Na dúvida, você vai recusar a denúncia. Agora você vai ver se tem ali indícios mínimos. Se tiver indícios mínimos, você vai aceitar a denúncia. Aí vai seguir em frente. Aí nós temos a fase de pronúncia se for um tribunal do júri. O que você precisa nesse momento? Você precisa de um standard probatório muito maior. Então aqui não basta esses indícios que foram produzidos de forma inquisitorial. Aqui você precisa de provas. Não basta aquilo que foi produzido na delegacia de polícia, que você precisa de algo que foi produzido sob a ótica do contraditório e que traga de forma muito clara a existência de quê? De materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação. Então aqui nós temos um standard probatório muito maior exigido. Então, pelo amor de Deus, não pensa assim, na dúvida, vou mandar para o tribunal do júri decidir. Não, gente. Tem que ser responsável. Tribunal do júri é algo que por si só é complicado. É um tribunal de leigos, aceita argumentos extrajurídicos, muitas vezes viram espetacularização. Então é assim que muita injustiça pode acontecer. Então, muita responsabilidade, por favor, quando se fala em decisão de pronúncia. Depois que uma pessoa vai a plenário do júri, qualquer coisa ali pode acontecer. Muitas vezes nós vemos plenários do júri em que aquela pessoa que você não imaginava sai de lá absolvida e que aquela pessoa que você achava que ia sair absolvida sai culpada. Então, muito cuidado de verdade. Então, como é que ficou aqui o destaque? A submissão do acusado ao tribunal do júri, quando os indícios mínimos de autoria delitiva e inquisitorial não são corroborados por elementos colhidos na fase processual, configura manifesto excesso acusatório. E o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal Militar, destaque da seguinte forma:
não há ilegalidade na adoção do sistema presidencialista de inquirição de testemunhas pela Justiça Militar. Vamos lá. Nós tratamos aqui de sistemas de inquirição de testemunhas. E nós temos dois sistemas que são muitíssimo relevantes. Primeiro sistema é o sistema presidencialista. Nesse sistema presidencialista é aquele em que as perguntas são feitas através do juiz. Então, o advogado e o promotor, eles não perguntam diretamente à testemunha. Eles fazem a pergunta, o juiz ouve, e aí é o juiz que vai fazer a pergunta para a testemunha. Então seria mais ou menos assim, ó. Tá ali a Maria, a testemunha, eu sou advogado. Aí eu digo, Excelência, eu queria saber se a Maria viu que o Pedro matou o João. Aí o juiz diz, Senhora Maria, a senhora viu se o Pedro matou o João? E assim vai. Fica sempre desse jeito. Você nunca pergunta diretamente ao juiz quem vai assumir esse papel de falar com a testemunha. Nesse caso, então, há um confronto menos direto entre as partes e as testemunhas, tá? Esse sistema, gente, foi adotado pelo direito processual penal brasileiro por muito tempo. Deixou de ser adotado pela Lei 11.690 de 2008. Então, só a partir de 2008 que o artigo 212 do Código de Processo Penal foi modificado e aí passou-se a adotar o sistema do cross-examination, que é o próximo sistema que eu vou explicar. E no Código de Processo Penal Militar, até hoje, continua lá previsto o sistema presidencialista, tá? Então, vamos lá. Como é o sistema do cross-examination, ou do exame cruzado? Nesse caso, as perguntas são feitas diretamente à testemunha. Então, ao invés de eu dizer, senhor juiz, pergunte à dona Maria se ela viu o seu João matar o Pedro, eu pergunto diretamente, dona Maria, a senhora viu o seu João matar o Pedro? E aí ela diz, eu vi ou eu não vi, enfim. Nesse caso, o juiz assume uma posição mais passiva, não é? Ele não intervém diretamente nesse momento. Claro que ele pode, em algum momento posterior, esclarecer algum ponto obscuro, mas ele, de fato, tem um papel menos ativo, não é? Isso aí, com certeza. E aí, gente, nesse caso, acaba se permitindo um confronto mais incisivo entre as partes e as testemunhas, tá? Gente, qual é o ponto aqui? O ponto é que a Lei 11.690 de 2008 mudou o sistema do Código de Processo Penal, mas não alterou o do Código de Processo Penal Militar. Então, pergunta-se, ainda é possível a utilização do sistema presidencialista no processo penal militar? Continua sendo possível, tá? Então, se não houve modificação do Código de Processo Penal Militar e se remanesce no CPP militar uma disposição específica trazendo o sistema presidencialista, ele continua sendo aplicável. Então, como é que fica o destaque? Não há ilegalidade na adoção do sistema presidencialista de inquirição de testemunhas pela Justiça Militar. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E se você está gostando do nosso conteúdo, deixa aquele like, deixa aquele comentário, nos avalia com 5 estrelas no Spotify e não deixa também de compartilhar na sua rede social preferida que está nos ouvindo ou de enviar para aquele amigo. Gente, isso ajuda demais esse projeto a se manter e a crescer. E eu fico muito grato a você que puder me ajudar nisso. Então, por hoje foi isso. Eu te agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.